Olá, hoje é o último dia das nossas atividades escritas, né? Depois nós vamos ter arte e também educação física, tá bom? Que são destinados para sexta-feira nessa semana. Bom, o último dia vai ser de português, né? E aí a gente vai voltar com a questão da parlenda, mas ela é bem pequenininha, dá para copiar sem problema nenhum. Parlenda do sapo. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Quais palavras rimam com sapo? E aí você pode, inclusive, reler para a criança. Sendo que na primeira leitura, o ideal é que as crianças sejam estimuladas a lerem, tá? Então, aí, ó, sapo, saco, né? Sapo, papo. Então, se você lê de forma tranquila e não silabada, né? Olha o sapo. Quem lê assim é criança. Então você tem que ler de forma tranquila para que a criança possa entender a sua leitura. Então, sapo, saco, sapo, papo, né? Então, dentro rima com vento, concorda? Então, não rima com sapo. E aí você pode, inclusive, pedir para a criança pintar essas palavras que rimam. O sapo e o saco e o sapo e o papo. Aí, quais palavras rimam com sapo? É saco e papo, sem problema nenhum. O aumentativo de sapo é aumentativo, ele grandão. Então, quando eu quero algo grandão, eu falo sapinho ou sapão. E aí a criança tem que marcar um X na alternativa certa. Quantas vezes as palavras abaixo aparecem no texto? Então ela vai ter que contar. Essa é uma atividade que a gente fazia do segundo ano a toda semana com as músicas que nós dávamos para as crianças. Tem a atividade, inclusive, anexa nos cadernos, tá bom? Sapo, saco e papo. A criança vai contar. São poucas vezes que aparecem, porque o texto é bem pequenininho, né? A parlenda, tá? Isso aí não vai ter dificuldade nenhuma. Bom, o alfabeto é dividido em dois grupos, vogais e consoante, tá? Escreva somente as vogais. Criança já tem que estar sabendo as vogais. A, E, I, O, U, que isso é um trabalho que tinha, né? Eu acredito que tenha sido desenvolvida desde o Jardim 1 e às vezes até do maternal, que eu já começava a dar as vogais para as crianças no próprio maternal, tá? Bom, depois escreva as consoantes. Então ela vai pegar um alfabeto que ela tem, com certeza ela já tem, eu acredito que até no próprio caderno anexado, se ela não tiver, é só pegar no Google, bem facinho também, sem dificuldade. E aí você vai fazer com que ela circule ou pinte, você pode pedir inclusive para que ela faça o alfabeto, tá? E aí ela pinte suas vogais, depois o que sobrar é o quê? As consoantes, já tá dizendo, só tem vogal e consoante no alfabeto. Então ela vai copiar as vogais, depois por ordem ela vai copiar as consoantes. Não é difícil, mas é um exercício de extrema importância, tá bom? Bom, coloque em ordem alfabética, ou seja, ali pelo próprio alfabeto que já foi utilizado na atividade anterior, os nomes. Aí tem Márcio, tem Camila, Heloísa, André, Giovana, Bianca, Pedro e Yasmin, tá? Nenhum nome, para não complicar a vida da criança que está começando esse aprendizado, começa com a mesma consoante. Então você, papai e mamãe, é só seguir realmente o alfabeto. Por exemplo, André é a primeira letrinha, né? Começa com A, né? Você pode até mandar a criança marcar aí a primeira letrinha do nome, porque é aí que começa a divisão por ordem silábica. Então, pinta aí o A. Pintou o A. Qual é a primeira letra de todos esses nomes que começa o alfabeto? Ah, é o A. E depois vem o B de Bianca, depois vem o C de Camila. E assim por ordem, tá? Obviamente que não tem todas as consoantes nem vogais do alfabeto, senão seria uma atividade enorme. Mas já dá para exercitar isso. Complete com as sílabas que estão faltando nos brinquedos. Olha que legal, só é brinquedo. Então, primeiro, por exemplo, é boneca. Termina com neca. Aí você vai fazer a criança pensar. Neca, neca, boneca. Depois, teca. Teca, peteca. E assim por diante. Não é difícil, tá bom? Precisando do nosso auxílio, a gente lembra que nós estamos, eu e a professora André, estamos à disposição de vocês nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Um abraço e boas atividades. Sexta-feira é dia de educação física e artes. Um abraço.